Olá pessoal do Empório, tudo bem? Muito prazer, eu sou Juliano Keller do Vale, sou professor de Direito Penal e de Processo Penal. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante, importante, que vai cair em concurso, vai cair em prova da OAB, que é a chamada delação premiada. Quem nunca ouviu falar em delação premiada? Hoje, nos últimos dias, nos últimos meses, até nos últimos anos, tem se falado muito sobre delação premiada. Muito bem, estamos aqui então para falar de um tema e desmistificar algumas inverdades que se fala sobre delação premiada. A primeira é de que delação premiada pode ser feita de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é assim. Delação premiada ela deve respeitar o processo penal, deve respeitar as regras do jogo e as legislações estão aqui previstas que nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Mas volto a perguntar, quem nunca ouviu falar sobre delação premiada? Quem nunca viu um filme em que se tratava uma figura do acusado de um lado e do promotor de justiça do outro? Onde o promotor chegava e fazia uma proposta em que se tinha com qual objetivo? Chegar aos demais comparsas, eventualmente praticados pelo crime. A delação premiada ela existe no Brasil, ela não é prevista em uma só legislação, pelo contrário, nós temos várias hipóteses aqui descritas e, inclusive, previstas já há muitos anos já no nosso Código Penal. Nós temos a Lei de Crime Organizado, que é a mais recente, a 12.850/2013, nós temos a Lei de Lavagem de Dinheiro, que é de 98 a 9.613, nós temos a Lei de Crimes Hediondos, 8.072/90, nós temos a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, que é a mais antiga, de 86, a 7.492. Nós temos aqui duas previsões no Código Penal, seja no artigo 159, que é o chamado extorsão mediante sequestro, e no artigo 65, no inciso 3, a linha D, então, que seria a confissão espontânea do acusado. Quando se fala, então, em delação premiada, existe o tal do prêmio. Existe um senso comum que muitas pessoas, os alunos, perguntam que prêmio seria esse? Um prêmio em dinheiro? Que espécie de prêmio seriam esses prêmios, então, daquele que delata? Bom, o delator, e nós vamos falar isso num terceiro momento, o delator ele terá os seus prêmios descritos de alguma forma nessas legislações, então, que nós pontuamos ali anteriormente. Nós vamos ter uma possibilidade, então, que o delator tenha uma diminuição de 1/3 até 2/3. Nós vamos ter aqui a possibilidade de que o delator possa, por meio dessa delação, ter um benefício no seu cumprimento de pena, então sair de um regime mais severo para um regime menos severo. Então nós teríamos aqui a possibilidade de que ele possa cumprir, então, num semiaberto. Extinção da pena em situações em que a legislação permite e também o perdão judicial. Lembrando, e vocês sabem disso, existe uma diferença entre situações ligadas à extinção da pena e situações ligadas a perdão judicial. Muito bem, essa influência da delação premiada, esses prêmios em que o delator recebe em decorrência daquilo que ele trouxer para os autos, isso vem uma influência norte-americana, a chamada plea bargain, a chamada justiça negociada. Algo um pouco parecido com o que nós temos na chamada transação penal, na Lei 9.099, guardadas as devidas diferenças. Muito bem, se faz um negócio, então, com o delator. Se parte, seja dele, por espontaneidade, delatar os seus demais comparsas, ou pela conveniência do Ministério Público na busca da autoria dos demais. Se faz um negócio, se faz uma proposta, desde que ele apresente provas novas, desde que ele indique pessoas que seriam aquelas que participam de crimes juntamente com ele, nas situações ligadas a concurso de pessoas, por exemplo, que vocês sabem disso, ele então se sente incentivado mediante esses prêmios. Tudo que não for, nessas situações aqui descritas, não se trata de delação premiada, se existem outras situações que não situações formais dentro do processo. Aqui, na verdade, são os limites da delação premiada e os limites dos prêmios ou das recompensas daquele que delata os seus demais. Muito bem, pessoal. Então, continuando, nós temos aqui as situações, então, em que se critica a delação premiada. É bom salientar a cada um de vocês de que a delação premiada deve ser aplicada sempre como uma exceção à regra. A exceção à regra, não a regra. Por quê? Nós vamos ter aqui princípios do processo penal que são aplicados como regra e não como exceção. Nós não podemos subverter a ordem das coisas. Bom, nós temos aqui alguns princípios que batem diretamente com a questão ligada à delação premiada. Por exemplo, nós vamos ter aqui
Dentro do processo penal, cerceamento de defesa, nós vamos ter o devido processo legal e o contraditório. O cerceamento de defesa por quê? Todo aquele que é alvo de uma delação premiada, ele recebe isso como uma surpresa. Existe nesse primeiro momento o quê? Um cerceamento de defesa, quer dizer, ele é surpreendido, né, com uma delação aplicada num outro sujeito, outra parte dentro do processo representada por seu sujeito defensor. Então, se tem uma primeira crítica, que ela quebra, então, e ela ofende e cerceia a defesa daquele que é alvo de uma delação premiada. Nós temos aqui o devido processo legal, quer dizer, como se opta por uma delação premiada, em que se apresentam provas durante o transcurso do processo, por exemplo, se há uma subversão, então, do chamado devido processo legal. Toda aquela linha processual, todos os atos processuais que já o próprio defensor daquele acusado já as antevê dentro do processo, essa ordem ela pode ser quebrada com esse elemento surpresa da delação premiada. E o próprio contraditório, porque a partir do momento em que um sujeito A delata o sujeito B dentro do processo, existe também não só a surpresa, não só essa quebra, né, nessa linha processual desse devido processo legal, existe essa quebra do contraditório, ou seja, ele não tem possibilidades naquele momento de poder se manifestar quanto àquela prova, aquela delação que é apresentada dentro do processo. Então, nós temos esses elementos que são críticos também e tantos outros ligados ao processo penal. Muito bem. Existe também uma falsa impressão de que tudo pode ser objeto de delação premiada e tudo será automaticamente aceito, o que não é verdade. Por quê? O sujeito do processo, o juiz, ele tem a atribuição de julgar o processo. Né? Tendo essa atribuição de julgar o processo, ele terá, então, o conhecimento dessas provas que são apresentadas na delação premiada. O juiz não ficará, não poderá, nem deverá ficar refém dessa delação premiada. Ou seja, o que eu quero dizer? O juiz poderá aplicar aqueles benefícios da delação premiada, por exemplo, a redução de pena, se ele entender e se ele se convencer de que aquela prova é realmente substancial e que ela pode levar à autoria e materialidade de outros crimes. O que eu quero dizer é o que continua sempre valendo. O que continua sendo valendo quando se fala na figura do juiz? Aquele chamado princípio do livre convencimento motivado. Ou seja, o juiz é livre para decidir. E, nessa liberdade para ele decidir, ele poderá ou não, dentro do seu poder discricionário, aceitar aquela delação premiada e aplicar aquele benefício. Se faz também uma crítica muito interessante à delação premiada na perspectiva de qual princípio ligado ao Ministério Público? O princípio da indisponibilidade, por exemplo. Se troca esse princípio da indisponibilidade, quando o promotor aceita a proposta da delação premiada apresentada pelo acusado, pelo princípio da oportunidade ou da discricionariedade regrada. O que isso acontece? O Ministério Público abre mão, de certa forma, do exercício da sua titularidade da ação, da sua obrigatoriedade de perseguir a punição por meio do processo, com a possibilidade, né, de abrir mão disso mediante a apresentação daquela delação, daqueles elementos de até então não conhecidos dentro do processo. Então, se tem uma crítica muito interessante ligada à delação premiada em decorrência dessas situações, de que não se pode aplicá-la como regra e sim como exceção. Volto a dizer, por que ela deve ser sempre encarada como exceção e nunca mesmo como regra? Porque ela vai contra todos os princípios do processo penal e, indo contra todos os princípios do processo penal, nós podemos nos deparar com situações em que não se deveria aplicar a delação premiada no primeiro momento. A delação premiada ela serve, e serve muito bem, para os chamados crimes de inteligência, aqueles crimes em que são, por sua natureza, muito difíceis de reunir provas indiciárias suficientes, lá contidas no inquérito policial. Então, quando o Estado, seja a Polícia Civil, no caso, a Polícia Federal, a chamada Polícia Judiciária, aquela que tem atribuição da investigação, não encontram elementos suficientes para a autoria e materialidade, então seria a possibilidade por meio da delação premiada. Volto a dizer, daqueles crimes que justamente seriam crimes de difícil elucidação porque são chamados crimes de inteligência, ou seja, aqueles que arquitetam esses crimes são pessoas com uma grande experiência, que montam empresas dedicadas à prática criminosa e que, para se poder chegar aos seus participantes, aos seus comparsas,
os meios tradicionais de investigação seriam muito difíceis, né, e a investigação poderia se alongar por meses ou talvez por anos. Então, a delação premiada seria um modelo, uma forma interessante, desde que aplicada com um pouco de cautela, respeitando as regras do processo, para que amanhã ou depois, um pouco mais lá na frente do processo, não se critique ou não se tente anular provas até então produzidas, seja na fase do inquérito ou na fase judicial, contra esses princípios, aqui como contraditório, devido ao processo legal, a própria ampla defesa que se deve se garantir ao réu do processo. Muito bem, pessoal. Então, só rememorando, passando um pouquinho para a cabeça de vocês, delação premiada ela não pode ser regra, ela tem que ser sempre exceção. Ela poderá ser usada porque ela é vigente, né? Ela não está prevista somente em um artigo, em uma lei do Código Penal ou, eventualmente, em algum procedimento do processo penal. Não, ela tem, então, algumas legislações que admitem as possibilidades, cada uma da sua forma, ser aplicada dentro do processo. Primeiro ponto. Segundo, é que a delação premiada pode ser apresentada por aquele que se interessa dentro do processo. Pode ser recebida pelo Ministério Público também, pode se manifestar-se favoravelmente. Mas é bom que se diga que a decisão é sempre do juiz. Ou seja, se a atribuição do juiz é julgar de acordo com o sistema acusatório do processo penal, caberá a ele aceitar ou não. Aceitar quer dizer que ele concorda que são provas novas, que até então não se conhecem dentro do processo, e que, por essa razão, então, seria justificável o prêmio, né, seja por uma redução de pena ou de uma pena menor. Isso também é bom relembrar. É bom dar uma estudada sempre nos princípios, porque os princípios são as regras. A delação, então, passa a ser sempre a exceção. Muito bem. Dou uma dica também para vocês, acessando o site do Empório, ver um artigo meu extremamente interessante, que eu falo sobre delação premiada e a Blitzkrieg. Eu faço uma ligação, então, sobre aquilo que aconteceu na Alemanha e o que acontece hoje no Brasil. Também quero dizer que o pessoal do Rico Domingos, agradecer e mandar um abraço para todos vocês, dizer que eu e o professor Alexandre Moraes da Rosa iremos publicar um livro ainda esse ano, falando sobre teoria dos jogos, delação premiada, dilema do prisioneiro, princípios e garantias fundamentais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e um abraço.